Boas tardes, o meu nome é António Palmeira e sou professor associado com agregação na Universidade de Lusófona, onde dirijo o CIDEVES, que este logo está aqui, que é um centro de investigação da Faculdade de Educação Física e Desporto. Sou também diretor executivo do ISMPA, esta sociedade que está aqui no meio, que é uma sociedade internacional que estuda o comportamento de nutrição e atividade física. Sejam bem-vindos a esta sessão onde tratarei do tema da motivação, movimento e saúde. E vai ser uma sessão com subtemas, todos eles interligados na criação deste movimento perpétuo que está aqui representado nesta figura. E este movimento perpétuo resulta de um percurso de investigação que não é linear, que tem elementos que revisito com frequência, procurando experimentá-los novamente. E cada vez que faço isso, descubro-lhes novas formas, ao mesmo tempo que descubro em mim próprio novas perspectivas e competências. É um movimento impermanente, incessante e que está sumariado a seguir. Então vamos começar por ver como é que o movimento faz parte da forma como experimentamos o mundo, como experienciamos o mundo. Depois falaremos dos diferentes papéis do movimento na saúde, que vai para além das calorias. E por último, irei apresentar um conjunto de novas abordagens sobre como podemos manter o movimento. Então comecemos por definir estas palavras que fazem parte do nosso título. Movimento. O movimento é uma palavra que carece de esclarecimento, o primeiro foco de atenção do nosso percurso. E eu vejo o movimento como uma medida de mudança. Então, nesta medida de mudança vai-se integrar a atividade física, o exercício, o comportamento sedentário e o sono. À imagem da corrente das 24 horas de movimento que estão agora a ser implementadas, por exemplo, por Mark Tremblay, que tem liderado este processo das 24 horas de movimento. E a relação entre a motivação, o movimento e a saúde está apresentada numa figura. E esta figura resulta de um racional que tem vindo a refinar em quase mais de 20 anos de pesquisa que tem dedicado a este tema. E esta figura que aqui está presente, a que chama a figura principal, apresenta um modelo que vos quero trazer hoje. Portanto, nesta figura principal poderão ver que estão dois racionais. O racional do duplo processamento, representado pelo sistema 1 aqui e pelo sistema 2 aqui, e a teoria da autodeterminação como conjunto de mecanismos motivacionais que vai ligar o sistema 1 ao sistema 2. Aprofundando um pouco mais este modelo, diremos que o nosso movimento, quando é iniciado, aqui do vosso lado esquerdo, está rodeado de intuições e de emoções, o que nós chamamos o sistema 1. E é natural que que o movimento nos permita descobrir o mundo, porque a seleção natural foi-nos equipando de mecanismos que nos fazem sentir bem quando nos movermos, para nos sentirmos vivos. Estas forças mais profundas e antigas podem então ligar-se ao significado e ao valor que damos aos movimentos, os nossos porquês mais profundos. Então, quando entramos nestes processos mais de ligação e de valores, começamos a falar de mecanismos motivacionais. E estes mecanismos motivacionais geram a energia para nos manter em movimento. E é uma energia que deve ser verde e sustentável, rodeada de queros, de wantivation. Se assim for, o comportamento é internalizado e o nosso sistema 2, que vai racionalizar os nossos comportamentos, vai integrando o comportamento nos nossos valores e significado, faz um loop, faz um feedback. E desta forma aumenta a probabilidade da manutenção do comportamento. Por outro lado, se a energia que nos move é vermelha e poluente, não sustentável, entramos em processos de mustivation. Tenho de. E a energia externa é de fora, é contingente, com racionalizações de só estou a fazer isto para alcançar um fim. E se assim for, quando alcançamos esse fim, ou ele deixa de ter significado para nós, e desta maneira vamos diminuir a probabilidade de continuar o movimento. Bom, como se diz em Portugal, entrei logo a matar, mas quis-vos explicar a figura principal que vamos usar, o nosso racional, porque ele vai sendo revisitado agora durante a sessão. Então comecemos por olhar para os dois grandes racionais que fazem parte da figura principal. Portanto, comecemos pelo duplo processamento, pelo tal sistema 1 e sistema 2. Ele tem tido outros nomes na literatura, estão aqui vários, mas eu vou salientar
portanto, aquelas abordagens seguidas por Kahneman, que refere que o nosso comportamento emerge da interação entre estes dois sistemas. O sistema 1, rápido e intuitivo, resulta da nossa herança evolutiva, da nossa fisiologia e processos decisionais mais antigos que procuram manter-nos vivos no agora. Portanto, as emoções, as intuições e os automatismos residem neste sistema 1. Depois temos o sistema 2, que é um sistema lento, deliberativo, pesa os prós e contras e alimenta-se de informação e procura dirigir as nossas ações para objetivos mais distantes e evoluídos. Uma metáfora que gosto bastante explica estes processos. Ela foi desenvolvida por Jonathan Haidt e fala de um elefante, correspondente ao sistema 1, e de um condutor, correspondente ao sistema 2. E notem que o elefante é massivo em comparação com o condutor, que procura dirigir o elefante. Mas porque o condutor é deliberativo e lento, para além de gastar mais recursos para o comportamento, muitas vezes o elefante vai entrar em piloto automático, que é muito mais económico e eficiente, embora possa levar a piores resultados no longo prazo. Então entramos aqui num processo curioso que julgo que existe hoje em dia, que se denomina de desencontro evolutivo. Este desencontro evolutivo resulta do facto de vivermos numa sociedade obesogénica, promotora de prazeres que implicam uma dose de movimento mínima, uma dose de mudança mínima para alcançarmos o que queremos. Mas, por outro lado, temos sistemas desenhados pela nossa evolução para nos fazer mover, para mudar, para irmos de encontro ao mundo. Então, assim, temos esta ligação, ou esta explicação do nosso racional, que, para além do sistema 1 e do sistema 2, do duplo processamento, tem um conjunto de processos motivacionais que vão explicar como é que o condutor fala com o elefante e vice-versa. E nós aqui vamos usar a teoria da autodeterminação, portanto, a SDT, que, pelo que percebi, é tratada extensivamente neste simpósio. Portanto, não irei explicar, basta-vos dizer que o que é óbvio, portanto, que é uma teoria largamente usada. Estive a fazer uma pesquisa, tem mais de 4.300 artigos na PubMed, quando pesquisei na preparação desta sessão, e foca-se na qualidade da motivação em vez da quantidade da motivação. E, por outro lado, é organísmica, porque prevê que somos seres agentes que procuram desenvolver-se, e é dialética, porque os nutrientes para este desenvolvimento provêm de um contexto, de uma dialética que se estabelece com o contexto social à nossa volta. E, portanto, esta teoria tem tido vários campos de aplicação e, no caso da saúde, salienta esta adaptação realizada por Teixeira e colegas, onde as diferentes mini-teorias, os diferentes construtos que compõem a STT surgem num modelo causal que permite a testagem de intervenções baseadas na STT. E intervenções, portanto, em contexto de promoção de estilos de vida saudáveis. Então, este é o nosso racional, é aqui que está a nossa base, os nossos alicerces daquilo que vos irei trabalhar. Então avancemos agora para a relação entre o movimento e o que nós somos. E esta sessão vai apresentando várias metáforas. Esta aqui, desta figura, de estar no meio de um salto, representa uma situação de inevitabilidade do movimento. Mas também representa a inevitabilidade de como o movimento é uma expressão do nosso ser, de quem nós somos no contexto. E também como é que este nosso ser é afetado pelo que nos rodeia. Então, para mim, o movimento surge como uma expressão do nosso hardware no envolvimento. É uma expressão que é função de um software. E este software é construído, é aprendido, é ensinado, tendo a educação física e desporto um papel fulcral nestes processos. Este software faz também parte da motivação. E esta é uma abordagem dos sistemas com que me identifico e que também faz parte da abordagem que tenho seguido. E quero salientar um autor que me tocou de uma forma diferente, porque moldou a maneira como fui experimentando o mundo e como fui de encontro ao mundo. E o Edward Reed é um desses autores, e na década de 90 li estes livros, e a abordagem que ele seguiu fez-me todo o sentido, já que tem pitadas da perspectiva ecológica e da perspectiva dos sistemas que o Edward Reed recomenda, mas que tem também, obviamente, outros autores fundamentais que
me ajudaram a compreender e a construir este racional. Por exemplo, o Prof. Brenner, com a sua abordagem ecológica ao desenvolvimento humano, ou o Nexus Sociedade, Comportamento, Biologia, desenhado por Glassie McTee, na procura de ligar a nature ao nurture na ciência comportamental. Então, no nosso sumário, já fizemos a introdução e mostrei a figura principal, o nosso racional e o movimento ao encontro do mundo. Então vamos agora avançar para o movimento como saúde. Estando o movimento intrinsecamente ligado à forma como experimentamos o mundo, é natural que também esteja ligado aos processos de desenvolvimento e manutenção da saúde. É natural que nós estejamos motivados para nos mexer. E isto já era reconhecido pelo pai da medicina há 2500 anos atrás. Mas muitas vezes nós esquecemos desta parte do movimento. Lembramos mais do nós somos o que comemos, não nos lembramos muito de para se manter saudável, ele tem também de se exercitar. E esta é uma preocupação que tenho tido já há algum tempo, que resulta do facto de muitas vezes reduzir o movimento ao seu valor calórico. E pelo que eu consegui recolher das minhas memórias, a primeira vez que usei esta expressão, movimento para além das calorias, foi em 2004. E já na altura estava preocupado com o uso e abuso desta metáfora da balança energética. Então, começamos a ver que, mesmo assim, existem exemplos que prevalecem. Por exemplo, costuma-se dizer que os alimentos são calorias. E não é só isso. Os alimentos têm significados e valores que vão muito para além dos nutrientes ao dispêndio energético que lhes podem estar associados. O mesmo acontece com o movimento, que vale muito mais do que as calorias que eventualmente gasta. O movimento é um ótimo investimento na saúde, por muitas razões, particularmente as psicossociais, que irei salientar um pouco aqui. E esta ideia de como é que as variáveis se ligam, e reparem que a nossa figura principal prevê várias ligações entre as variáveis, normalmente são simplificações. E mesmo esta figura, que eu não quero que vocês a vejam totalmente, mas que representa a iniciativa do Foresight do Governo do Reino Unido, o que eles procuraram fazer foi mostrar todas as ligações conhecidas que explicam o equilíbrio energético. Mas encontrar só as relações entre uma variável A para a B, para mim, não é suficiente. É importante passar a estudar os mecanismos que explicam esta relação entre duas variáveis. Então, estes pontos de interrogação que surgem aqui, A, ponto de interrogação, seta, ponto de interrogação B, os pontos de interrogação, na minha perspectiva, representam estes mecanismos e representam, essencialmente, os nossos alvos de intervenção. E são, exatamente, estes tais pontos de interrogação, os mecanismos que estão representados na nossa figura principal. Então, sistemas 1 e 2, a SDT e outros mecanismos começam a ser o foco do que tenho vindo estudar. E é por isso que continuo a reforçar que, conhecendo estes mecanismos, sabemos onde é que podemos intervir. Isto foi uma preocupação que surge há bastante tempo e trago-vos aqui um paper de 2010, dirigido pelo professor Pedro Teixeira, que já na altura indicava que é preciso estudar os mediadores, os comos e os porquês. E notem, por exemplo, que este paper tem mais de 500 citações, o que mostra que, em princípio, tem tido assim, alguma repercussão na comunidade científica que estuda estas temáticas. Então, o que é que são isto de mediadores? Vamos dizer que são os mecanismos por excelência. Para aquela relação A-B acontecer, para aquele efeito acontecer, é preciso que estes pontos de interrogação, que são os comos e os porquês, estejam a ser estudados. Eles são ótimos alvos de intervenção e permitem fazer uma análise mais aprofundada do que é que pode estar a acontecer. Então eu vou-vos trazer um exemplo de um estudo que procurou estes mecanismos, estes mediadores. Este é um exemplo de análise de mediação que foi feito com base em equações estruturais, com o M+, e nós tínhamos primeiro, e temos, um modelo lógico que está a ser testado, muito parecido à figura principal que vos mostrei, e neste caso aqui, cada um destes retângulos corresponde a uma variável. E cada seta, cada linha, a uma relação, que depois pode-se vir a revelar uma mediação, um mecanismo. E este estudo, que se denominou Know-How, testou uma intervenção puramente digital
para a manutenção do peso perdido em 1.627 pessoas. Foi um estudo financiado por Horizonte 2020, envolveu 12 universidades e a intervenção decorreu em 3 centros, sendo a Faculdade de Motricidade Humana, onde estive a trabalhar na altura, destes centros. E o que nós fizemos depois da recolha de dados todos, durante 12 meses, foi detectarmos vários efeitos indiretos. Cada uma destas linhas é um efeito indireto que explicou cerca de 1/4 da mudança do peso aos 12 meses. Estes efeitos indiretos, estas linhas, representam os comos e os porquês dos resultados obtidos e mostraram ter um ajustamento excelente ao modelo. Mas aquela análise que fizemos foi com toda a gente. Então, a seguir, o que nós fizemos foi, toda a gente, os tais 1.600 pessoas. Então, o que fizemos a seguir foi dividir a amostra naqueles que perderam peso, depois naqueles que mantiveram o peso e naqueles que ganharam o peso. Corremos as mesmas análises e verificou-se que estes mecanismos, que eu direi que acontecem maioritariamente ao nível do sistema 2, ao nível consciente, só estes é que são captados pelos questionários, estão presentes em maior número quanto pior a intervenção está a correr para a pessoa. Isto é muito curioso de verificar isto. E esta é uma representação gráfica do que vos acabei de dizer. Quando as coisas estão a correr bem, quando eu estou a perder peso, há mecanismos menos explícitos, portanto, menos conscientes. E então, os nossos dados, que eram com base nos questionários, não apanharam tantos mecanismos destes. Quando as pessoas estão a lidar com um reganho de peso ou quando estão a manter o peso, estão a fazer mais coisas conscientes, mais esforços conscientes que são apanhados nos questionários para procurar perseguir os seus resultados. Então é natural que, quando as coisas estão a correr bem, processos de automatismo, processos do elefante estão a correr. Enquanto quando as coisas correm menos bem, o condutor, que é apanhado pelos questionários, aparece mais frequentemente. E note-se que quando as pessoas estão a perder ou a manter peso, os mecanismos de ação significativos, que estão aqui no início, os losers ou os maintainers, estão ligados à corrente verde, àquela da motivation. Enquanto que os que reganharam peso experimentam de tudo, mesmo os mecanismos associados à mustivation. Vocês veem aqui questões como os motivos extrínsecos que estiveram a explicar estes resultados. Então mostrei-vos aqui um primeiro estudo que já procura, de alguma maneira, validar aquele racional que vos tenho trazido. Aquele racional, a figura principal, também inclui as emoções. E nós no know-how temos esses dados, né, naquele estudo, mas ainda não analisámos. Portanto, se quiserem ajudar, são dados muito ricos, estamos disponíveis para isto. E estava-vos a dizer que as emoções estão presentes na figura 1, pois afinal o elefante, o tal sistema 1, parece fazer muito uso delas. Então é aqui que entram os conceitos de hedonismo, os conceitos de utilidade instantânea, que terão certamente um papel nesta ocasião. Mas como não temos muito tempo, sugiro que assistam à apresentação do professor Dr. Diogo Teixeira, mais tarde, onde ele falará com muito mais autoridade sobre o papel das emoções no nosso comportamento. Voltamos então ao nosso sumário. Já falámos do movimento ao encontro do mundo, como o movimento é a expressão do nosso hardware, o tal software que vamos usando, a motivação que vamos usando para ir de encontro ao mundo. Falámos agora do movimento como saúde e está na altura de vermos como podemos intervir para tornar o movimento sustentável ao longo da nossa vida. Então, comecemos do começar ao nunca mais parar. Portanto, como é que o nosso movimento pode ser feito pelo valor intrínseco que ele próprio tem. Começamos por ver quanto movimento deveremos fazer para a promoção da saúde. E saíram muito recentemente, em novembro de 2020, as novas guidelines da Organização Mundial da Saúde que quebraram a barreira de uma dose mínima que existia antes, que era preciso fazer 10 minutos pelo menos de seguida. Então, neste momento, tudo conta. E nesta mudança de guidelines, vamos encontrar uma facilidade na comunicação da mensagem às pessoas, algo que tem sido muito pouco cuidado, é muito difícil comunicar ciência às pessoas, e uma mensagem como esta, que tudo conta, é mais fácil. Então, neste paper, elaborado em conjunto com Michel Segar
com Martha Marks e com o Tony Oakley, trata exatamente como é que estas novas guidelines podem ajudar na comunicação com as pessoas. Portanto, abre-se uma imensa possibilidade de mensagens baseadas na ciência de que tudo conta. Então, numa aplicação da nossa figura principal e do Every Move Counts, tudo conta, importa reconhecer que para desencadear este processo do movimento e das intuições e da racionalização e aí por diante, não parece existir uma dose mínima. Basta uma caminhada, em vez de fazer um telefonema para um colega, umas escadas que subo, já podem limitar estes processos, reforçando-se. E se estivermos numa lógica de one-tivation, estamos a reforçar a manutenção do movimento. Então, desde que se consiga que o sistema 1 comunique com o sistema 2 através destes mecanismos autodeterminados da SDT, vamos estar sempre a aumentar a probabilidade de manter um movimento, mesmo sem dose mínima. Então, conhecidos que estão os mecanismos e sabendo qual a meta a atingir com as guidelines, podemos começar a desenhar uma intervenção. E trago-vos uma imagem de intervenção baseada na metáfora do elefante e do condutor, que foi avançada pelos irmãos Heath em 2010, e está aqui a referência. E esta proposta indica que devemos dirigir o condutor, depois motivar o elefante e, por último, preparar o caminho. Notem que esta proposta, embora possa parecer menos científica, está alinhada com paradigmas de mudança comportamental como o COM-B. Este COM-B de Susan Mickey e colegas fala da capacitação, da motivação e da oportunidade. E pode-se ver então que a capacitação estará associada ao dirigir do condutor daquilo que vos vou mostrar, a motivação ao motivar o elefante e a oportunidade ao preparar o caminho. Portanto, penso que esclareci a validade científica desta proposta. Então, neste modelo simplificado de intervenção, dirigir o condutor indica que há que dar atenção à mensagem, a como nos dirigimos ao condutor do nosso aluno, do nosso atleta ou do nosso praticante de exercício. Muitas vezes a mensagem é complexa e confunde o condutor, que dessa forma ainda se torna mais lento. E quando já sabem, quando ele fica mais lento a decidir, o elefante toma conta do acontecimento. Então, segundo passo, motivar o elefante. É preciso motivá-lo, e este é o sistema 1, o sistema rápido. E creio que a SDT, como é organísmica, como se foca na internalização dos processos motivacionais, parece oferecer um conjunto interessante de soluções para motivar o elefante. E por último, preparar o caminho. Temos de remover os primeiros obstáculos para que o início do comportamento aconteça mais facilmente. Voltamos então ao nosso sumário, recordando movimento ao encontro do mundo, como experimentamos o mundo, o movimento como expressão do nosso hardware, o software que é a motivação, da maneira como vamos negociando este movimento. Para o ponto 2, o movimento como saúde, vimos que o movimento não são só calorias, há diversos mecanismos, mediadores que ajudam a compreender o papel do movimento na nossa saúde. E estes mecanismos são alvos de intervenção, como fizemos naquele projeto Know-How. Para o ponto 3, vimos como podemos intervir com o COM-B, dirigindo o condutor, motivando o elefante e preparando o caminho. Então vamos agora pensar um pouco fora da caixa, do começar ao nunca mais parar. A impermanência do movimento, este movimento perpétuo que mostra naquela imagem logo inicial, é algo que procuro ativamente alcançar. Seja ao nível das intervenções de manutenção, e manutenção aqui com letras grandes, do comportamento, onde as atividades podem ajudar as pessoas a aprender a gostar do que fazem. Notem isto, as intervenções devem ajudar as pessoas a aprender a gostar, porque quando elas aprendem a gostar de determinada coisa, têm um sistema que podem aplicar para o resto da vida. E para tratar deste tema, vamos falar um pouco de John Lennon, vamos imagine um pouco. Então, primeiro, o mais óbvio. A figura principal que vos tenho mostrado tantas vezes é um modelo. E os modelos estão errados, mas podem ser úteis. E podem ser úteis para gerar hipóteses, para iluminar novas possibilidades de pesquisa. E é um pouco isso que vamos ver. Destes 100% de variância que nós encontramos, por exemplo, do know-how, aquele modelo explicou 25%. Será que este quarto de explicação é
útil para a nossa intervenção? Acredito que sim, e é com base nisso que irei falar. Então, cruzando os dados desta sessão com a literatura sobre as teorias da manutenção do comportamento, e notem que eu estou a falar de manutenção do comportamento, já não estou a falar de modificação do comportamento, onde, por exemplo, a Dominika Kwasniewska, que está aqui nesta referência, identificou 5 tópicos fundamentais para compreender a manutenção do comportamento, e o que eu irei fazer é colocar cada um destes tópicos na metáfora do elefante e do condutor. Então temos primeiro os motivos de manutenção, estão aqui, acima da linha d'água. Funcionam ao nível do condutor e estão ao nível da nossa consciência, e nós conseguimos medi-los pelos questionários. Depois temos os processos autorregulatórios, que está ali na interface entre o condutor e o elefante. Depois temos os hábitos, que estão a acontecer no elefante, abaixo da linha d'água, no subconsciente. Estes hábitos automatismos é muito difícil de encontrar ou de apanhar com os questionários. E tudo isto acontece num contexto onde os recursos sociais, onde as influências sociais e contextuais coexistem. Agora, imagine all the people. Então temos o elefante e o condutor dentro d'água. E nesta hipótese de intervenção, o condutor pode trabalhar com o conteúdo das intervenções. No caso do know-how, era uma app. E estávamos a trabalhar com uma app digital, portanto um conteúdo digital, ao nível dos motivos de manutenção, a um nível consciente. E lá está, medidos a partir de questionários. No caso do know-how, trabalhava-se ao nível da satisfação das necessidades psicológicas básicas, do desenvolvimento das motivation. Por outro lado, o elefante, que está cá embaixo, debaixo d'água, pode ser regularmente alimentado por informações. Por exemplo, através de wearables que assinalam o estado do nosso movimento. E hoje em dia, com as Fitbit, com os Apple Watch, com todos os activity trackers, vamos chamar assim, que estão presentes, nós temos essa informação. E este stream de informação pode ser processado a um nível subconsciente, levando a hábitos, a automatismos e a processos autorregulatórios muito eficientes. Podemos dizer então que, com base neste streaming de informação, o elefante vai sendo alvo de um priming para o movimento. E estes processos são difíceis de medir com questionários. Então sugerimos que se analisem outros dados que começam a estar disponíveis e que vos vou mostrar aqui um pouco. Por exemplo, no know-how, já começámos a seguir este caminho, ainda embora de uma forma muito exploratória. Portanto, este foi publicado no Exchange do ISNPA em 2020. E o que fizemos foi analisarmos o potencial efeito deste stream de dados com a sua ligação às variáveis motivacionais. Utilizámos novas abordagens analíticas como o Machine Learning, porque tínhamos imensos dados. Tínhamos dados de 1.600 pessoas, minuto a minuto, durante 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias, durante 12 meses. Era uma quantidade de dados imensa. Então, com o Machine Learning, conseguimos identificar 2 grupos, em que um dos grupos estava a fazer mais atividade física e também estava associado a mais motivação. Não é mais motivação, peço desculpa. Há motivation, há boa motivação, há motivação autónoma, há tal energia verde. Enquanto um outro grupo que tinha um stream de dados que representava menos atividade física, estavam associados a motivações controladas ou processos de motivação controlada. Então tivemos aqui uma primeira ideia de como é que realmente isto pode estar a acontecer, como é que nós podemos ir explorando a partir de novos dados que não estão disponíveis por questionários, ou pelo menos com os questionários que normalmente utilizamos, conseguimos talvez compreender melhor os processos de como é que a motivação está ligada ao movimento e à saúde. Então façamos aqui a prova dos 9. Para o ponto 1, vimos a importância do movimento como a forma de experimentarmos o mundo. É a tal expressão do nosso hardware. E a motivação representa o software com que negociamos o movimento que fazemos e aquilo que somos. Para o ponto 2, vimos que o movimento não são só calorias. Há diversos mecanismos, há diversos mediadores que ajudam a compreender o papel do movimento na nossa saúde. E estes mecanismos são alvos de intervenção, como fizemos no know-how.
Para o ponto 3, vimos como poderemos intervir com o Come Be da Susan Mickey ou a tal metáfora do dirigir o condutor, motivar o elefante e preparar o caminho. E por último, voltamos ao nosso movimento, à nossa figura principal, peço desculpa, onde a manutenção do movimento surge como um resultado do sistema 1 estar em congruência com o sistema 2 a partir dos processos de wantivation, aqueles ali a verde, em vez dos processos de mustivation que estão aqui a vermelho. Então, vamos agora terminando, e vamos terminando mais ou menos com onde começámos. Isto anda sempre às voltas, isto é um movimento perpétuo, há uma impermanência do novo movimento. Então, usemos mais uma metáfora, neste caso a de um farol, porque um farol anda sempre às voltas e a nossa evolução preparou o sistema 1 para isso. Acreditamos que, a partir dos processos organísmicos da SDT, da wantivation, a luz que cada um dos nossos comportamentos reflete pode ser mais clara. E quando essa luz faz sentido, é mais clara, nós internalizamos o movimento. E o sistema 2 vê melhor o porquê de estarmos a fazer movimentos. Torna o movimento parte do nosso ser. A sociedade também parece estar a caminhar para ver essa luz. Veja-se como o movimento foi reconhecido durante a pandemia. Ou como o movimento pode ajudar a gerir as questões climáticas, usando menos combustíveis fósseis. Ou porque o movimento aumenta a nossa proficiência, ou o nosso bem-estar emocional. Ou porque temos cada vez mais informação sobre o movimento a partir do wearable. Esta luz do movimento torna-nos mais fortes, capacita-nos, cria-nos oportunidade e motiva-nos para novas ações. Exatamente aquilo que o Come Be diz. Então, como promotores do movimento, cabe-nos a responsabilidade de criar condições para que a luz do movimento seja clara para o indivíduo, ou de esclarecer que a luz está lá. Ele só precisa de a aproveitar. Muito obrigado. Fico então à espera das vossas questões e até já.